Hoje estou eu aqui com você, caminhando nas montanhas da Mantiqueira, onde eu vou entregar uma história. E é isso aí. E é isso aí, seu filho. Mãe, me olhe com bons olhos, se eu fizer um pouco melhor do que você. Obrigada, mãe. Hoje sei que é o meu grande dia. O grande dia de eu poder falar da minha história, que não é tão bonita, mas que você me deu de herança, mãe. E que eu aceito. E que eu lhe peço para me olhar mais uma vez com os bons olhos. Se eu fizer um pouco melhor do que você fez. Muito obrigada. Sabe, Chico, eu bem queria ter tido uma história bem bonita para contar. Uma história tranquila. Uma história que não sacudisse, sabe, o outro lado. Mas cada um tem sua história, né? E a minha é a minha. E um dia eu, lendo o livro da Michelle Obama, e ela diz isso para nós mulheres: honre a tua história é tua herança. Conte ela para as pessoas. Talvez possa ajudar. Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Eu só sei que é a minha história. Que vamos lá, tentar fazer com que seja para mim também um momento de cura. Né, seu Chico? É, dona Lu. Vamos lá conversar com você pequenininha. Vamos. Vamos lá no nosso cantinho? Vamos. Vamos lá. Já foi no banheiro? Eu já, mas tomou água? Eu vou pegar minha... Vai se preparar lá. Pegar seus equipamentos. Eu vou pegar minha garrafa lá. Mas eu vou também Tirar essa bota quente. tirar essa bota aqui. Acho que tá bom, né? Ô, Lu, antes de mais nada, eu tenho que te agradecer pelo privilégio de estar sendo essa pessoa que você escolheu para registrar a sua vida, para registrar a história da sua vida e também dizer da sua coragem de colocar para o mundo aquilo que você viveu. Porque você é uma sobrevivente, a meu ver, desde o momento que você estava no ventre da sua mãe, você teve que fazer escolhas e você sempre escolheu a vida. Então você é uma pessoa que não sabe a data do seu aniversário, você não tem certeza de um monte de coisas na sua vida, mas você tem certeza que você quer viver e isso você sempre soube. E eu acho que é esse exemplo que você é de escolha pela vida, de sempre buscar o melhor para você, é isso o maior valor daquilo que nós vamos compartilhar aqui agora. Então a minha gratidão é imensa e eu sinto como se um momento importante da minha vida, sabe? Como se eu também tivesse esse merecimento de estar fazendo isso pela minha trajetória. Então é isso, gente. Eu estou oferecendo para vocês a coragem dessa mulher. E a gente não combinou o que nós vamos falar. Nós só combinamos
que eu queria que ela tivesse certeza que era isso que ela queria fazer, que ela quer fazer, compartilhar a vida dela. Que ela tivesse certeza de que esse é o momento e que eu sou a pessoa para jogar para o mundo essa história. Porque essa história não é qualquer história, gente. É isso, Lu. Obrigado. Obrigada por tudo. Talvez seja só mais um começo. Quem sabe? Vamos lá? Senta que lá vem história, né? Se arrume aí, pode mudar do jeito que você quiser. E nós já fizemos uma bela de uma introdução. E podemos começar. Lu, você vai esperar eu falar alguma coisa? Pode começar. Eu gostaria de saber como você imagina que você era dentro da barriga da sua mãe. E aí eu já emendo, né? Porque a sua mãe te gestou num momento crucial da vida dela, onde ela teve que escapar de uma situação de pressão, né? E você nasceu nesse momento. É nessas duas luzinhas aqui que eu tenho que olhar, Chico. Você olha onde você quiser. Eu acho mais fácil você olhar para mim, porque aí você Tá. conecta comigo. Tá. Mas tem gente que consegue conectar com a câmera, eu não consigo. Eu também não, Chico. Então olha para mim, eu tô aqui, eu tô com você. Tô junto. Vamos junto. Tamo junto. Vamos junto. Chico, a minha mãe, ela é descendente de portugueses e aparentemente, do que eu sei da história, meus avós chegaram ao Brasil e se instalaram por aí, por aqui em Minas. Eu ainda não sei muito bem ao certo. Muitas coisas da minha história você vai ver que eu não sei e muitas coisas eu sei duas versões e muitas coisas eu guardo a minha versão também, porque pelo menos eu tenho alguma coisa para contar. Então eles chegaram e de certo que tiveram os filhos, aparentemente bastante também. Eu não sei ao certo quantos, não conheço todos os meus tios. E aí eles se instalaram por aí e tiveram. Eis que tiveram a minha mãe. A irmã da minha mãe tinha se casada com um moço que apareceu por lá. E esse moço tinha um irmão. E o irmão dele, acho que gostou da minha mãe, também não sei bem da história. E foi aí uma tia minha, que já faleceu, que me contou isso. E foi lá pedir a mão da minha mãe em casamento, em namoro para o meu avô. E meu avô falou assim, essa daí pode levar, só que tem uma coisa, você vai ter que quebrar ela de cacete todo dia, porque se você não bater nela todo dia, você não aguenta, isso é uma praga. Aí disse que o moço ficou meio assustado, sei lá como é que foi a história lá, aí disse que ele continuou falando. Ela foge de casa sempre, ela pega as coisas dela, amarra uma trouxa, põe na ponta de um pau, sai estrada fora e não tem quem segura ela. E aí meu pai mesmo assim se apaixonou por ela. Minha mãe era uma mulher muito bonita, assim, uns traços europeus muito bonitos e aparentemente meu pai também tem uns traços muito bonitos. E aí vocês vão entender por que aparentemente, porque eu não conheci. Então foi embora, teve 2 filhos com ela, disse que batia muito nela, respeitou o que o pai dela disse para ele, de bater nela todo dia, disso, daquilo. Então ela teve 2 filhos, meu irmão tem um irmão mais velho e tem uma irmã mais velha que eu. Então, dessa relação, ela teve 2 filhos e saiu de casa comigo grávida. E um dia, disse que ele tentou bater nela e ela grávida de mim. A história do que eu soube por volta dos 3 meses. E ela saiu de casa, foi embora. Mas eu acho que dessa vez ela achou o caminho da vida muito rápido e foi embora comigo na barriga. Eu costumo dizer que ela foi procurar um cantinho
para um cantinho talvez tranquilo para me ter. Ô Lu, ela estava grávida de você, mas ela não casou nem nada, ela apareceu... Ela tinha casado. Ela tinha casado, eu não sei se casado, né, Chico? Mas ela morou com o meu pai e o pai dos meus 2 irmãos mais velhos. Uhum. Então ela teve os 2 irmãos, meus 2 irmãos, os 2 filhos com esse pai meu. E aí quando ela engravidou de mim, de certo que era uma boca a mais para comer, não sei, né, Chico, como é que foi a coisa. Eu sei que de repente violência também talvez tenha aumentado e foi aí que ela pegou o destino da vida. Aí começou uma trajetória. Eu costumo dizer, ali eu renasci porque ela fugiu comigo e foi embora. E fazendo uma constelação sistêmica, um dia eu senti alguma coisa, como se tivesse acontecido alguma coisa ali naquele momento. Mas é só o que eu sei. Fato é que ela foi embora e com 6 meses de gravidez ela me teve, porque aonde ela trabalhava, ela tinha que esconder a barriga, então ela amarrava faixas na barriga dela, né? E ela trabalhava como profissional do sexo, e aí ela tinha que esconder aquela gravidez do senhor do lugar onde ela trabalhava. Eu sei que eu nasci de 6 meses, por ali fiquei. Aí você começou dizendo que eu não sei ao certo a data do meu aniversário. Ela dizia que eu tinha nascido dia 17 de setembro. Quando eu fui buscar, assim ficou, para mim era meu aniversário. Quando eu precisei fazer a primeira comunhão, eu fui buscar um documento, sabe, assim, de batismo. E aí nesse documento estava escrito que eu tinha nascido 17 de novembro. E com as histórias que me foram contadas, bateu que talvez fosse 17 de novembro. Então eu digo que eu tenho 2 datas de aniversário, 2 nomes, 2 tudo e tá tudo certo. E eu vivo com essa ambiguidade aí porque eu tenho várias vidas. E assim começou. Quando ela me teve, ela pelo jeito teve tempo de me registrar. E ela registrou filha de pai desconhecido. Ô Lu, mas pelo que eu me lembro, você contou que ela te abandonou numa cama. Você não contou essa parte, né? Antes, tô chegando, Chico. Ah, mas ainda não foi? Foi. Antes dela ir embora, assim que ela me teve, de certo que o dono do local falou, olha, não sabia nem que tinha uma criança e tudo, você tem que fazer alguma coisa. Então ela registrou e colocou pai desconhecido. Então no meu registro eu tenho escrito pai desconhecido. E aí, aparentemente, ela conseguiu também, acho que batizar, alguma coisa assim. Eu não sei quem são meus padrinhos, não sei quem é ninguém. Bom, daí do que eu sei da história, é que um dia apareceu um caminhoneiro e levou ela embora. E ela foi embora com o caminhoneiro e me deixou na cama Essa é uma história que eu sei. Uma das histórias, das possíveis, que ela me deixou na cama e que uns 3 dias depois chegou a nova pessoa que iria ficar no lugar dela. E daí essa pessoa me encontrou na cama, eu estava somente com a pele já colada nos ossos e eu só fazia assim, e eu estava naquela cama, sujinha de cocô, jogadinha ali, e com fome. E se você me perguntar o que levaram de mim, hoje eu diria, a minha teta cheia de leite. Porque naquele momento eu só queria sobreviver. E eu sinto isso até hoje. Ter uma relação legal com a comida. E acho que uma das coisas que me faz eu ter uma relação tão estreita, tão amorosa com a comida, é porque ali me faltou tudo. Possivelmente que eu me vi uma criança sem toque,
sem amor, sem carinho, jogadinha ali naquela cama. Sujentinha possivelmente, porque a vida inteira eu nunca tive bons tratos, ela nunca me deu bons tratos, então talvez sujinha. E lá foi minha mamãe. Quem te contou essa história? Um juiz de paz, quando eu fui buscar um documento para fazer... Eu nasci em Quinta do Sol, Paraná. Quando eu fui buscar os documentos para fazer a primeira comunhão, aí foi aonde eles falaram, ó, tem um juiz de paz, que há muitos anos ele é juiz de paz aqui na cidade, e foi com quem foi conversado. Bom, do que eu sei é que eu fiquei ali, e do que ele me disse é que o dono do lugar onde ela trabalhava falou, ó, essa mulher foi embora e deixou uma criança aí. Uma vez eu perguntei para ela, você precisa que eu compre leite para a criança? E ela disse, não, não precisa. Ao mesmo tempo, ela fazia tudo no local. Então, ela atendia os clientes até 1 da manhã, sei lá, e 5 horas da manhã, estava fazendo o café da manhã, durante a tarde, lavando a roupa dele, secando. Assim era a vida. Bom, eis que eu sei que eu fui acudida, socorrida por uma família que não tinha filhos. E eu morei com eles até os meus 3 anos de idade. De lá eu não lembro muita coisa, Chico, mas eu tenho uma tristeza muito grande no meu coração. Eu nunca mais pude ver eles depois dos meus 3 anos de idade. Não sei quem são. Eu só fico pensando a tristeza que foi para eles terem a filha que eles tanto... uma criança que eles tanto sonharam, eles já eram bem de idade, e que foi roubada deles. Você tem memória disso? Tenho. Dela, eu me lembro assim de um colo fofo, um cheirinho assim, de um suorzinho leitoso, mas com bom cheiro de fumaça. E a última imagem que eu tenho dela era, o marido dela me fez, meu pai, o único pai que eu tive mesmo assim, ele me fez um balanço pro lado de fora, Chico. E a casa era num sítio. E bem no alto, assim, ó, tinha uma estrada que passava e um caminho que descia até a casa embaixo. E milho plantado dos 2 lados. E lá, tipo igual você aqui, tinha assim, vamos dizer, um platô, onde ficava a casa. E você acredita, Chico, que essa casa, ela tinha a porta da sala junto, na mesma altura da porta da cozinha. E era 4 peças. E eu brincando no balanço lá fora, ela me via da cozinha, onde ela estava. Porque era a mesma porta e eu estava na altura da porta, brincando. Aí eu me lembro muito vagamente, de alguém falando assim para mim, lá no meio do milharal assim. Oi, do que você gosta? Aí eu disse, eu de torresmo. E aí a pessoa falou para mim, eu tenho um monte de torresmo no caminhão. Eu disse, de certo? Fui embora com essa pessoa. Olha a força, Chico, que tem uma mãe biológica. Eu fui embora com aquela mulher, que é a minha mãe biológica. Peraí, essa pessoa era o homem que estava com a sua mãe? Era a minha mãe biológica. Ah, não era um homem? Pelo milharal ela veio, vamos supor que veio aqui, ó, e eu brincando. E a minha mãe... Ah, foi ela que te Minha chamou? mãe adotiva estava na cozinha, eu estava vendo ela. Eu via só essa parte assim, ela era bem bunduda, bem bonita. E aí eu fui embora, fui caçar o torresmo. E aí tem uma história que uma vez ela me contou, que diz que eu pedi água pelo caminho. Aí diz que ela falou, no caminhão tem água. E quando ela queria me ferir, ela dizia,
Você não vale nada. Você se troca por um copo d'água. E aí eu fui embora com ela. Mas ela tinha um chofer nesse caminhão. Chegando lá em cima, Chico, tinha um caminhão parado. Um Alfa Romeo, que carregava hortelã. E aí eu me lembro, mas assim, nitidamente do cheiro ruim de gasolina, de óleo, diesel, não sei o que, daquele caminhão. E aquele homem me lascou um grito. Cala a boca, filha da... Dessa parte, Chico, eu perdi meus pais adotivos. Eu nunca mais os vi. Não sei quem são. Só sei que já eram de idade na época. Acho que tinha seus 50 e poucos, talvez, não sei. Não sei. Perdi meus pais adotivos, fui embora. Não sei quanto tempo demorou naquele caminhão, sabe, Chico? Aí eu cheguei numa casa. E eu acho que foi a minha maior felicidade. Eu tinha 2 irmãozinhos lá, nessa casa. Eu tinha 2 irmãozinhos. E eu fiquei tão feliz de encontrar aqueles 2 irmãozinhos, Chico. Eles estavam lá. A menina acho que tinha uns 6, 7, 8 meses. Estava engatinhando, quase engatinhando já. E o menino tinha nem 2 anos. E eu comecei a brincar com aquelas crianças e tudo. Mas, Chico, eu acho que o meu tio me marcou, né? O meu avô, ele deve ter me marcado de alguma maneira, Chico, também. Não marcou só a minha mãe para apanhar. Desde a minha chegada lá, até os meus 6 anos de idade, Chico, eu vivi atrocidades que você não pode imaginar. Não tem nem como eu falar. Eu vou deixar... Só vou relatar, acho que eu nem consigo, sabe, Chico? Sem analisar, eu nem consigo falar. Eu apanhava desse homem todo dia, de todas as formas. Esse homem me amarrava. Ele me jogava dentro de um pasto, onde tinha umas vacas bravas. E ele dizia, hoje, tua cabeça vai ser moída pelo pisar dessas vacas. Tinha umas valetinhas assim, sabe, de vaca, trilho de vaca. E eu caía ali dentro para esconder, pensando que ali as vacas não iam me ver. Até quando ele tivesse misericórdia para vir me acudir. Eu não sei quando, muito cedo, ele começou a me abusar sexualmente. E deve que tinha seus 50 e poucos anos, não sei. Não sei. Era um velho acabado. Fumava um cachimbo fedorento, Chico. Sei que quando ele estava chegando da roça, coisa que mais me dói até hoje, é quando lá de cima ele gritava, bode preto sem orelha, filha da... Eu sabia que ali eu não tinha mais paz. Ali eu não tinha mais paz. Eu me lembro que a minha mãe nunca estava. Ela saía cedo para vender verdura com uma bacia na cabeça, junto com o leiteiro que passava por lá, numa rural. Me lembra como hoje a rural com uma faixa, um azul bem bebê assim, sabe, com uma faixa branca. E aí ela ia embora e eu ficava cuidando dos meus irmãozinhos o dia todo. Uma vez ele me amarrou minhas mãos e amarrou cordas pelo meu corpo. E ele me jogou numa rua. A gente morava numa fazenda, distante, longe, não conhecia ninguém.
Era um deserto. E aí, um deserto não, porque tinha muito verde, né, Chico? Mas um lugar onde não tinha ninguém, não aparecia ninguém. E ele me amarrou toda, me jogou na rua e falou assim, pelada. Devo que tinha uns 4, 5 anos, eu já sabia da maldade dele. Aí ele dizia assim, vai passar alguém na rua e vai abusar de você. Aquilo me doía tanto, eu tinha tanto medo, tanto medo. Eu gritava, eu pedia, eu implorava para ele me soltar. Não tinha ninguém para me acudir. Meus irmãozinhos todos pequenininhos, nem lembro se choravam ou não. Aí chegou uma hora que eu falei, me dá um pouco de água. Eu estou há muito tempo no sol aqui, eu estou morrendo de calor, me dá um pouco d'água. Ele buscou um balde de água, Chico, e jogou. Eu não bebi uma gota. Mas de certo me hidratou. Era desse jeito. Quando era na tarde, eu punha meus irmãozinhos para dormirem. A gente morava numa casa, Chico, que tinha só um esteio no meio. E tudo em volta, assim, acho que tinha os pilares, né? E aquele esteio no meio. Pensa que no fundo, assim, tinha uma cama, outra cama, onde dormia ele e minha mãe, e eu e meus irmãos, em tarimbas. E daí nesse canto aqui, assim, um giral, que a gente chamava. Você sabe o que é giral? Explica pro povo. É uma tábua, é um pé com uns coqueiros que você corta no meio, e daí você vira os coqueiros assim, né? E fica uma tábua. É onde punha as comidas, e nesse canto aqui assim um fogão de lenha, onde eu cozinhava para os meus irmãozinhos. E eu cozinhava para os meus irmãozinhos. Com 2 anos, 3 anos de idade, eu comecei a cozinhar para eles, porque minha mãe não estava. Ela deixava no canto, ela deixava o fogão aceso, o fogo aceso, e no canto assim ficava um negócio de gordura, misturado com gordura de porco, gordura de boi, tudo misturado ali. Eu pegava uma concha, não era nem uma concha, era uma colher meio comprida, meio parecido concha. E eu jogava naquelas frigideiras de metal, assim, sabe? Parecendo de latão. E aí eu jogava aquela gordura dentro, instalava os ovos, colocava a farinha e enfiava comida na boquinha dos meus irmãos. Quando sobrava, o que caía, eu pegava e punha na minha boca. O que sobrava, eu comia. Para eu conseguir esses ovos, eu tinha que esperar a galinha cantar. Quando a galinha cantava, lá no meio de a gente chama de guanchumba, não sei, aquele negocinho de fazer vassourinha, sabe? Aquilo corta a gente, que é uma desgrama quando a gente passa assim, correndo. E eu ia buscar os ovos, só que muitas vezes, quando eu via a galinha cantando, eu já via algo se movimentando, indo pro... Podia ser um lagarto, podia ser uma cobra, não sei. Eu tinha que chegar antes, desbravar aquilo ali para pegar os ovos, para cozinhar, para fritar e fazer a nossa comida. Eu punha meus irmãos para dormir, lavava eles numa bica d'água, a gente não tinha água, barriga cheia de bicho o tempo todo, não tinha água. Aí tinha uma bica, mesmo coqueiro, eles cortavam o coqueiro no meio e emendavam, sabe, um no outro assim, ó. E ele era meio côncavo assim, porque eles tiravam aquela carne do meio e a água vinha escorrendo lá de cima. O dia que chovia era água suja, às vezes vinha cobrinha, vinha todo tipo de bicho ali dentro. Sei que ali era a nossa água. E aí eu dava banho nos meus irmãos, ou lavava, às vezes nem lavava. Lavava só a carinha, naquela época a gente tinha um jeito, Chico, de lavar só o rostinho da criança, as mãozinhas, os pés e punha para dormir. Às vezes nem a bundinha lavava direito. Porque não tinha fralda, né? Tinha lavando as crianças conforme as crianças iam ficando sujas, assim. Existia banheiro? Imagina! Tinha nada, Chico. Era no mato? Era feito de coqueira a casa.
em volta, inteirinho. Cada fresta desse tamanho assim, ó, sabe? De largura assim, ó, entre um coqueiro e outro. Era na verdade, Chico, um paiolzão que fizeram lá para guardar hortelã, que eles cortavam para cima, e ele era motorista de carregar hortelã, com o mesmo caminhão lá. E aí, bom, quando era tarde, eu punha meus irmãos para dormirem. Os dois dormiam e eu deitava para dormir. Como as camas ficavam assim, e daqui para cá era a casa, quantas vezes eu acordava, deitava para dormir, eu era criança, dormia com meus irmãozinhos, e quando eu acordava, lá estava ele bulindo comigo, aquela boca fétida dele, aquela mão espalmada no meu peito, eu deitadinho, aquela mão espalmada, aquela mão pesada, me tirando fôlego. E ele bulindo comigo. Eu olhava para baixo, via aqueles dois olhos malignos me batendo mais do que aquela mão que pesava no meu peito. Eu não conseguia nem colocar a mão nos meus irmãozinhos, porque até hoje não consigo, Chico, colocar a mão do lado. Eu não tenho forças para isso. Posso te dizer que tenho terapia, Chico. Pensa numa moça que tem terapia. Não consigo até hoje. Parece que se eu tô nascendo eu não tenho mão para ir lá. E ali era, e ele só fazia assim para mim. Psst, psst, filha de pau. Inerte eu ficava. Ô Lu, você não tinha crianças da sua idade, vizinhos que viam essa situação? A gente morava muito longe. Tinha uma senhora que morava bem longe, que dava leite pro meu irmão, que ela era a madrinha do meu irmão. No sábado, todo dia ele passava por lá, pegava o leite, porque ele saía para trabalhar e trazia. Mas quando era no sábado e no domingo, era eu que ia buscar. Chico, mas era longe aquilo. Se eu for lá hoje, parece que é daquele lado ali, Chico. Mas para ir sozinha, no meio do gado, atravessando o córrego. Descalça. Chico, o que é isso? Tinha sapato não, nem roupa tinha, imagina, sapato. Tinha que buscar e eu levava 2 litros. Às vezes eu chegava lá com os litros tudo sujo. A dona Corina falava, não tem problema não, dava os litros limpos. Eu tinha que chegar em casa, Chico, e para voltar era descedeira. Era só descer. Quando eu chegava em casa, ai de mim se eu tivesse uma gota daquele leite derrubado. Tudo para aquele homem era para me atormentar. Era na palavra, era no grito, era na mãozada. Quantas vezes as crianças, os filhos, meus irmãos, chegavam assim, sabe? E punha a mão nas pernas dele e ele passava a mão na cabeça. Eu, criança, chegava perto. Chico, ele pegava essa palma, esse lado aqui da mão, aqui, ó, as costas da mão. Ele me sentava as costas da mão, aquela mão magra, Chico. Eu saía catando cavaco, sabe? Eu saía surda, ensurdecida, pau, rolando. Lembre-se, eu era raquítica. Raquítica. E assim foi. Assim foi até os meus 6 anos de idade. Para terminar essa parte aí, um dia minha mãe chega em casa mais cedo e ela me escuta gritando e correndo em volta desse pilar que tinha no meio da casa. Era uma pilastra, né? Acho que é, não sei o nome. Esteio de madeira. É um esteio de madeira. Coluna. E eu correndo em volta e gritando e ele correndo atrás de mim. E eu pelada. Já estava com 6 anos de idade.
E aí eu correndo e gritando, e ele correndo atrás de mim. Aí eu escuto ela gritando lá de fora. Aí ele falou, pega essa filha da... Some com ela daqui. Eu não lembro muito bem, porque eu estava muito atormentada. Eu acho que ela sentiu que ele estava abusando de mim. Ela só teve tempo de me enfiar um vestidinho azul que ela tinha comprado no brechó de seda, frente única. Tinha um zíperzinho atrás, amarrava aqui no pescoço. E ele era azulzinho, sabe, Chico, assim, com umas florzinhas brancas de seda, uma delícia aquele tecido. Ela me botou aquilo ali, certo que nem roupinha de baixo, não tinha esse negócio, não tinha de achar, era de vez em quando. Eu já estava indo para a escola já. E ela me vestiu com aquilo ali, me pegou pela mão, saiu puxando, mas assim, eu senti assim a força da mão daquela mulher me puxando. E aí já tinha uma porteira para atravessar, para entrar no pasto, tinha que atravessar aquele pasto. De certo que era tarde. E eu só sei que eu olhei assim para trás. E eu vi o meu irmãozinho na porta, com as perninhas meio viradinhas assim, sabe? Gordinho, barrigudo. E minha irmãzinha, que chegou atrás. A minha irmã mais nova. Foi a última cena que eu vi deles. Quando criança. Ô Lu, você com essa idade, né, nessa situação, você nunca pensou em fugir? Não. Não tinha pra onde, Chico. Eu ia pra escola. Ah, você ia na escola? Comecei a ir pra escola, eu tirava notas boas. Eu adulava a professora, aprendi que podia levar florzinha pra ela. Daí eu ia pedindo. Eu andava, acho que hoje eu sei, uns 10 quilômetros para ir para a escola, para voltar. Mas e com quem ficavam seus irmãos quando você ia para a escola? Quando eu ia para a escola, com 6 anos, aí aparentemente acho que era com a minha mãe já que ficava. Porque eu ia à tarde para a escola. E voltavam às 6 e pouco da tarde, assim. E ela então, acho que vendia verdura de manhã, de certo, e eu não sei se ela deixava com alguém, eu não me lembro mais dessa história. Eu só sei que eu ia para a escola. E aí, não tinha para onde, não tinha para quem contar. Chico, muito raramente a gente ia num almoço na casa de alguém. Na mesma fazenda, a fazenda era imensa. Ele era empregado, então, Ele nessa fazenda? Empregado, era. E eu me lembro que a primeira vez que eu comi pêssego em calda, quase morri. E era a fazenda de uns japoneses, e ela levou. E eu cheguei na casa dela, sempre fui aquele cachorrinho, sabe? Que chegava na casa dos outros para pedir comida, e vi aquilo, comi. E uma vez eu falei, um dia eu vou ter dinheiro para eu comprar isso daí. A única coisa que eu disse, um dia eu vou ter dinheiro para comprar isso aí. Porque eu perguntei para ela onde que tinha. Ela falou, tem que ter dinheiro para comprar. Que ela pôde me responder. Então, coisa que hoje você vê, a gente tem o dinheiro e não come mais, né? Não pode ser negado as coisas assim para criança, sabe? Nesse sentido. Mas também me empurrou, né, Chico? Para a vida. E aí, eu sei que era muito raro. Uma vez a gente foi, ele me chamava de bode preto sem orelha. Porque uma vez nós fomos, num domingo, sábado, domingo, não sei, a gente foi num lugar comer. Num lugar que era no caminho de onde eu passava para a escola. E lá tinha um cabritinho preto. Eu brinquei a vida inteira com a vida inteira do cabrito, eu brinquei com ele ali, preto. Mas ele virou um bode. E chegou um dia que era o dia de matar o bode. E ele me aterrorizava tanto, 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 Chico, que esse dia eu cheguei, aí que eu vi que eu estava brincando com todo mundo, com as crianças, feliz da vida. E com meus irmãozinhos e tudo. De repente eu chego, quando eu tô passando assim, era uma área igual a tua aqui assim, toda aberta. E tava um bicho pendurado. Que eu olho assim, eu só vi a cabeça. Eles já tinham tirado todo a pele. Vocês me desculpem a descrição, mas é triste. E daí tava tudo para baixo. E aí, quando eu cheguei, eu olhei, comecei a chorar e fiquei triste. Falei, o cabrito, nem me lembro o nome do cabrito que eu chamava.
E comecei a chorar ali, fazer um berreiro ali. As crianças começaram a vir. Ele pegou a orelha do cabrito, cortou na minha frente assim, ó. Falou, come, 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 come. Me entregou para eu comer. A partir daquele dia, o meu nome foi Bode Preto Sem Orelha. Então era tudo para me terrorizar, sabe? Uma vez eu estava com lombriga saindo, sabe? Eu naqueles mictório, fechada, na casa, essa mesma casa aí. E eu fechada naquele mictório, se não era na mesma época. E eu gritando, porque tinha lombriga, eu não conseguia puxar, aquele negócio não saía, eu fazia força e ela ficava mexendo, um pouco para dentro, um pouco para fora. Então, estava desesperada, para mim era uma cobra que estava dentro de mim. Aí, ele por lá de fora gritou, enfia a tua mão aí, porque senão eu vou aí e pego. E eu com a porta trancada, só olhava para a porta estarrecida e olhava para baixo e tinha que puxar, né? Eu pequenininha, imagina, raquítica. Puxei aquele negócio, joguei para fora e assim era a vida. Acho que é porque eu comi o doce de pêssego, Chico, eu comi o doce de pêssego, né? A lombriga acho que saiu. Ô Lu, foi nesse tempo, até os 6 anos, né? Que você tinha um cantinho seu onde você ia dormir, você ficava até sua mãe... Não, foi depois. Em outro lugar, isso foi depois, foi em outro né? lugar. Ali, Chico, eu tinha uma gurucaiona. É bom falar isso, Chico. Não, mas isso já é outra etapa, né? Não, essa é aqui. Essa é onde eu tinha meu lugar assim, Chico. Na vida, eu sempre... Chico, o que me salvava eram os momentos que eu podia ficar sozinha. Até hoje, você não viu que hoje de manhã eu falei pra você, não, eu preciso ir na cidade correndo sozinha? Chico, lavou minha alma. Só de eu ficar um pouco sozinha, a minha cabeça já se organiza. Uhum. Eu preciso ficar sozinha. Não sei se você sabe, lá no Paraná chama gurucaia. Não conheço. A pomba. É uma árvore imensa que caiu. Não conheço. E eles plantaram chuchu. E eu ficava brincando ali. Tinha época que não tinha chuchu, né? Porque seca. E eu ficava brincando. Então ali era onde eu deitava. Mais para baixo tinha o rio. Mas tinha cada cobra, Chico. Cada cobra. Se você soubesse as vezes que eu tive que fazer terapia, psicanálise de cobra para eu melhorar. Recentemente, faz uns 3, 4 anos que eu resolvi o problema de cobra. Eu tinha fobia, eu não podia pegar uma revista e ir passando assim, que se eu encontrasse uma cobra, quase que eu desmaiava. Só de ver? Só de ver na foto, imagina. E uma das coisas que o terapeuta me disse, assim, Chico, foi, fazendo um salto, ele disse, todas as vezes que você encontrou as cobras, elas foram gentis com você. E realmente foi. E isso reverteu alguma coisa? E aí eu tenho uma parte legal dessa história toda para te contar, que eu brincava então nessa árvore caída, e aí eu tinha que pegar chuchu. Vou voltar nessa parte primeiro aqui do chuchu. E só que criança eles falavam, vai pegar chuchu. Chegava lá, eu pegava o chuchu, né? Que tava lá. Ah, se eu chegasse com o chuchu pequenininho, ele fazia eu comer o chuchu cru. Por isso que eu acho que eu gosto de coisa crua, né, Chico? Eu comia o chuchu cru. Que não faz mal, na verdade, com né? tudo, mas para ele era uma maldade. Era o castigo, né? Era o castigo. Para você aprender que a partir de agora... Mas não era assim, ó, vai lá, pega a tua mãozinha, ó o tamanho do chuchu, é o tamanho dessa mãozinha aqui. Não, enfia na tua boca e da próxima vez você pega o bom. Não tinha, se eu chegasse sem o chuchu eu apanhava, se eu chegasse com o chuchu pequeno eu apanhava, se eu chegasse sem chuchu eu apanhava, era motivo para apanhar, então não tinha jeito. Então lá era o lugar onde eu deitava, ficava tomando sol, aonde eu descia no rio, ia lá, tomava um banhinho, às vezes assim, sabe? E vinha brincar. Brincava no rio, então eu sempre tive pé no chão, jogada na natureza, brincando, eis-me que aqui de volta para a mãe natureza. E aí era o lugar onde eu brincava. Um dia, Chico, eu cheguei, isso aqui é muito interessante, eu cheguei para pegar chuchu, e tá aquele monte de raminha, e eu levo a mão, dali a pouco uma cobrinha verde, põe a linguinha vermelha para fora, tipo aqui não tem chuchu. Cara, eu saí correndo de cima daquelas gaiadas junto com raiz e tudo. Chico, eu peguei o caminhozinho de volta e lembre-se, o caminho ele passava em vez em quando uma carroça, então tinha, e no meio passavam os bois.
E eis que eu caí, cara. Caí com o peito no chão, bum! Quando eu caí, eu perdi a fala. Fiquei... E olhei para trás. Chico, eu vi a cobra de pé, me olhando. Desmaiei de certo, né, Chico? Não sei. Quando eu chego em terapia agora, com 51, 52 anos, 50 anos, fazendo minha terapia, aí eu olho, essa é uma história interessante. O terapeuta à distância fala pra mim assim, eu falei pra ele, aí eu saí correndo, aí a cobra caiu, eu caí no chão, perdi a voz, não tinha ninguém pra me acudir. Eu olho pra trás, a cobra tá de pé, olhando pra mim. Aí ele disse assim pra mim assim, quem te disse que a cobra estava de pé, olhando pra você? Porque eu corri e a cobra correu atrás de mim. E você volta a ser criança, né, Chico? Contei a história, ele, quem te disse que a cobra estava de pé olhando para você? Assim foi, e eu falando que eu tinha caído, que ele não tinha entendido, que eu tinha perdido a voz, que a cobra estava de pé, papapi, papapá. Depois de umas 15 vezes que ele me perguntou, eu falei, foi a professora na quinta série que me disse que as cobras têm um calinho e podem ficar de pé. Ele falou, então a cobra, aquela cobra não ficou de pé? Aquele dia ela não estava de pé? Eu disse, acho que não então. Acho que não. Resolveu minha terapia. Então, quer dizer, o medo era tanto sofrimento, era tanto atordoamento na minha cabeça, era tanta violência, tanto xingo, que tudo me agredia. Por que a cobra não podia ter me perseguido? Eu criança, serelepe do jeito que eu sou até hoje, Chico. Você imagina que a cobra ia dar conta de correr atrás de mim? Tinha que ter uma velocidade mais que 2 calinhos, né, Chico? Então assim foi. Então eram os lugares que sempre me salvaram, foram esses lugares. Eu não tinha ninguém para me acudir. Escuta, uma curiosidade. A professora, né, era mulher? Era. Você foi alfabetizada? Ô Chico... Ou como era para você estar na escola? Eu aprendi a ler no primeiro ano. Eu sempre fui... Eu tenho uma coisa que me salvou na vida. Intuição, as mortes que eu tive, o foco na vida e uma inteligência, que hoje eu sei de onde ela vem. Ela vem de um diagnóstico de TDAH. E é isso que eu vou dizer uma coisa para você. Eu aprendia, sempre passava no 3º bimestre e em tudo, menos em matemática. E vou te dizer que dava trabalho na escola, Chico. Eu cutucava, eu era do fundão, eu cutucava todo mundo, eu atentava a professora. Porque você entendia a matéria e ficava sem saco. Ai, não tinha paciência, Chico. E hoje eu tenho um sobrinho igualzinho. Aí eu falei pra ele, um dia eu falei pra minha sobrinha, fala pra ele que tem que pensar nas pessoas, que eu não pensei, mas eu não tinha ninguém que falava, ó, os amiguinhos têm que aprender. E aí eu começava a brincar com eles e tirava o foco. A professora me colocava de castigo na tampinha, tinha uma tábua, colocava tampinha de garrafa virada pra cima e milho no meio, Chico. Então quando não estava doendo ali, estava doendo no milho. E era assim. E ali eu ficava, porque era o único lugar que eu tinha... E eu ficava feliz da vida, né, Chico? Eu estava tranquila, sossegada, meu cérebro acalmava. Hoje eu sei, né? Acalmou o cérebro, acalmou eu. Mas e a dor? Ah, Chico, eu ia reclamar pra quem, Chico? Mais do que eu sofri em casa? Essa eu dor... estava feliz na escola. Ah, então é isso que eu queria que você me falasse. Era uma dor que eu olhava pra todo mundo e eu tinha gente. Eu tinha coleguinha, fazia parte... Isso não machucava não, Chico. Não machucava de jeito nenhum, porque tinha coleguinha, tinha amiguinho, na hora de ir embora a gente ia roubando frutinhas pelo meio do caminho, explorando, sabe, brincando. E daí eu passava às vezes na casa da dona Cacilda para deixar a filha dela, tentada que só aquela filha dela, mais que eu. E depois ia embora, ela mandava levar costura para não sei quem mais para frente. Eu era importante, eu era validada na escola como a inteligente, sabe, Chico? Essas são as coisas boas dessa infância. Mas então, aí você via outras famílias, não te passava pela cabeça de você fazer parte dessas outras famílias de alguma maneira, uma fantasia que seja? Não. Que coisa, né, Chico? É. Não. Não? Nunca. Nem que ser raptado, cigano, você ouvia falar em cigano? Lá não.
Lá não. Não, lá já tinha cigano, o homem do saco preto, o homem da moto, já era tudo aquele velho. Mas você tinha medo? Era tudo tava tudo aquele no velho. Tudo tudo velho concentrado genésio. no velho. Tudo no velho, eu não precisava. Aonde eu saía, eu via vida, eu via gente, eu me encantava com as coisas. E eu acho que ali nasceu uma Lucinete. Uma Lucinete que via prosperidade. Quando eu ia buscar o leite, que eu te contei, eu ia subir nas montanhas, eu ia sonhando. Eu era criança, Chico. Eu não deixei de ser criança. E tem uma criança em mim até hoje que ninguém mexe. Mas se mexer, eu já falei que não dá para mexer com essa criança. Ela é minha. Então, eu não sonhava em morar, não. Eu não sonhava em ir embora. Não. E tinha meus irmãozinhos também e tudo. E Chico, desde que eu comecei a ter consciência, depois dos 3 anos, era aquilo que eu vivia. Então eu ia correr para onde, eu ia fazer o quê, eu ia, sabe, parece que não me vem na cabeça isso, não. Não me vem na cabeça, não. E eu aguentava, Chico. Eu não me lembro se eu chorava, eu não me lembro como acontecia, eu só me lembro do apavoramento que eram os gritos daquele homem. Os gritos dele assim me apavoravam, onde eu escutava, eu já sabia que era alguma coisa. Bom, aí o dia que ela me pegou lá pelas mãos, pela mãozinha e me levou embora, ela já me levou diretamente para casa de um namorado dela. Então ele tinha razão, ele brigava com ela porque ele achava que ela ia para a cidade porque ela tinha os namorados. E aí era uma cidadezinha extremamente pequena. E esse namorado dela em questão recebeu a gente numa casinha, nossa, pra mim a casa chique, né, Chico? Tinha 2 peças, tinha sofá, não tinha geladeira nem televisão, mas nossa, né? Era no fundo da casa do padre e ele estava construindo a casa do padre, da paróquia, eu não sei o quê, ou a igreja, não me lembro mais. Caiu uma chuva, derrubou tudo aquilo ali, caiu por terra que ele não era arquiteto, ele teve que sumir. Largou ela lá, o padre olhou e falou assim, some daqui. Aí ela alugou uma portinha só assim, na frente de uma casa. Foi morar na máquina de arroz. O homem deixava dormir na máquina de arroz, eu tinha que ir para a escola, desde cedo. Uma coisa que ela nunca me negou e a vida inteira me empurrou, vai para a escola. E escola era a minha salvação. E eu adorava, né? E aí moramos nessa máquina de arroz algum tempo. Ela conseguiu, assim, na frente, morava um pessoal no fundo, e na frente tinha uma casinha com uma janela e uma porta. E ela começou a vender verdura ali. Mas ela plantava? Não, ela comprava de nos um, vendia pra sítios. outro. Ela é igual o seu Patiola aqui, sabe? Que tinha o cantinho ali, mas ela tinha bastante coisa. Aí começou a vender guaraná, vender umas coisinhas e tudo e tal. Mas peraí, isso na máquina de arroz? Não, nós saímos da máquina de arroz e ela alugou esse espacinho. Alugou. Daí durante o dia ela vendia as coisinhas, de noite jogava os panos ali no chão e a gente dormia. Mas era tipo assim, não dava nem 2 metros por 2 metros, era um espacinho na frente de uma casa. E vocês faziam comida ali também? Cara, eu não sei de onde. Chico, não lembra? Não me lembro de comida. Eu vou te contar as histórias da comida, você vai ver da onde que vinha a minha comida. Eu não me lembro de onde vinha a comida, eu sei que eu comia tanta banana, mas tinha uma coisa, na escola tinha comida. Então eu comia de manhã na escola, eu ia para a escola de manhã, porque ali eu estava dentro da cidade. Eu comia e eu até hoje agradeço todas as merendeiras do mundo inteirinho que serve a comida para essas crianças que muitas vezes não tem nada para comer. Nada para comer. E eu comia muita banana, levava muita banana para a escola e repartia com todo mundo, dividia com todo mundo. Eu era rica, né? Eu era rica. Lá eu era rica, eu tinha banana, né? Dava para todo mundo e me sentia validada na escola, né? E aí moramos ali um tempo, dali não me lembro muito bem. Fomos embora para Campina da Lagoa, que é uma cidade um pouquinho maior. E essa cidade era Bela Vista, que é tipo distrito ali. Paraná. E fomos morar lá, mesma coisa, ela alugou um espaço e ela começou a vender a verdura dela ali e tudo. Só que dali eu comecei a não poder mais entrar dentro de casa à noite. Eu não entendia.
Aí ela falou, faz uma casinha, eu fiz uma casinha, minhas casinhas eram lindas, Chico, mas eram lindas as minhas casinhas, você não pode imaginar. As minhas casinhas, elas eram sempre assim no meio do samambaial, sempre tinha uma mamona embaixo, sabe? Em cima, aí eu catava papelão, forrava o chão, aí fazia os esteios assim, pegava tijolo e amarrava os plásticos em cima e enfiava o tijolo meio que pendurado assim, sabe, o buraco do tijolo? Ficava segurando a estaquinha para não cair. E ali eu ficava de noite, até bem tarde da noite. Você fazia sozinha, é isso? Eu fazia minha casinha, eu ia para a escola de manhã, à tarde eu brincava, fazia minha casinha. Sozinha? Sozinha. E eu fazia comidinha. Uma vez eu fui levar comidinha lá para ela falou, tá gostoso. Foi a única lembrança que eu tenho dela falando que foi gostoso alguma coisa que eu fiz. E aí eu pegava aquelas latinhas de massa de tomate, eu não sei quem deu ou como é que foi. E eu cozinhava ali dentro, senão nessas latinhas mesmo assim sabe, enlatado assim, que vem essas coisas enlatadas dentro, que o povo só tira um pouco da tampa. Eu fazia meu fogãozinho. Quando era bem tarde da noite, quando eu estava dormindo, eu escutava ela me chamar. E aí eu tinha que entrar. Só que daí nós saímos dali daquele local e fomos morar num outro lugar, onde ela pagava aluguel um pouco mais caro. E ali naquele lugar ela vendia muitas verduras. Tinha umas meninas que ficavam lá em casa, eu nunca entendi muito bem o que acontecia, entrava, saía, estava tudo bem. Lembro que tinha uns 6, 7 anos por aí. E aí nós fomos morar numa outra casa onde 2 peças, tinha só um poço na frente para tirar água, não tinha luz e bem perto assim tinha um lixão. Ali começou meu carvalho, né? Porque eu sou carvalho, né? Ali começou meu carvalho. Começou muita violência da parte dela, me batia. Essa mulher começou a me bater de um jeito que não cabia mais. Eu muito levada, né? Muito levada também. E aí eu ia, minha diversão era quando passava o lixeiro. E aí eu pendurava atrás do caminhão, eu e mais meia dúzia de moleque, de criançada. E nós íamos tudo em cima do caminhão do lixo, porque atrás do caminhão do lixo tem um lugar para o lixeiro ficar, né? A gente pendurava ali atrás e às vezes ia com a bunda relando no chão, perdia, caía um pouco para trás, corria. Agarrava de novo no caminhão e assim nós íamos. E eu chegava no lixão, foi a minha primeira maçã, que eu sei o gosto, foi do lixão. Aí era só limpar na roupinha, mordia, ui, isso aqui é bom. Lá achava iogurte, às vezes passada a data, às vezes só um pouco dentro, aí a gente passava o dedo, comia. Então era ali que eu me alimentava. Aí eu gosto muito de uma frase do Geraldo Rufino que diz: você morreu? Não, ganhei anticorpos. Ali eu comia, ali eu fuçava, ali eu achava brinquedo. Eu tenho um corte aqui no pé, ó, que dá pra ver, ó. Tá vendo o tamanho desse corte aqui? Aqui e aqui no pé, enfiou uma garrafa. A garrafa entrou assim no meu pé. Eu cheguei, passei por casa desmaiada com uma carrocinha que estava passando por lá e tinha que levar no hospital. Ela falou, pode deixar morrer, isso aí não presta. A minha mãe disse. Mas ela te tratava assim antes também? Eu não me lembro. Não? Não me lembro. Ela pode deixar morrer, fui pro hospital, eu sei que enrolaram meu pé, botaram um monte de coisa, fiquei lá no hospital, sei lá quando. Um dia chegou uma carrocinha lá, catou eu de volta, levou eu de volta. Eu chego lá, ele olhou pra mim e falou assim, se der um pio, eu te arrebento de cacete. Fiquei com aquele pé lá, eu sei que eu fiquei anos com aquilo ali bichado, entrava bicho, inflamava, ficou aquela carne esponjosa porque pegou o osso, ficou um negócio assim, era um espetáculo. E ali ela começou, depois hoje eu fiquei sabendo por quê, Chico. Ela estava juntando dinheiro para comprar um terreno. E foi os piores anos da minha vida com ela. Porque essa mulher me batia de manhã, cedo, noite, no pingo do meio-dia.
Até 1h da manhã eu não podia entrar dentro de casa. Eu ia para casa, estava passando aquela novela Meu Pé de Laranja Lima, deve que era 1970, uns quebrados, e não tinha televisão em casa, não tinha geladeira, não tinha água, não tinha banheiro. Tinha que esquentar água numa trempe lá uma vez. Trempe é aquela estrutura que você faz assim de pedra e coloca um pedaço de latão por cima e esquenta, faz comida, cozinhava tudo ali. Fazia sabão ali, fazia tudo. E aí, eu sei que eu consegui, tá me vindo um negócio aqui na cabeça, eu conseguia fazer minhas casinhas, ficava lá também. Só que nesse lugar, Chico, eu tinha bastante vizinhos. E era na casa dos vizinhos que eu comia, que eu pedia comida. Então não me pergunta que sabor que tem a comida da minha mãe, que eu não sei. Eu só sei que às vezes o feijão estava azedo, ela reesquentava e a gente comia com farinha. Era tripa de boi que ela ia buscar no matadouro e que ela lavava no rio, como ela podia. O que ela não podia, ela chegava em casa, punha um fubá com mais não sei o que lá, deixava aquelas tripas lá, tirava a água do poço para lavar. Olha a situação. Roupa ficava 1 mês dentro do tanque, molhada, cheirando, porque tinha que tirar a água do poço. Quando chovia, sujava toda a água do poço, porque não era coberto. Era assim que a gente vivia. Mas tudo isso, Chico, estava tudo bem para mim. Estava tudo bem para mim. Mas apanhar como eu apanhei foi uma coisa de doido. E aí começou aqueles mesmos movimentos dentro de casa, tinha mulheres, as mulheres vinham ali, tudo. Você não tinha ideia do que a sua mãe estava fazendo lá? Eu comecei, porque ali eu tinha vizinhos que começaram a observar e falava, tua mamãe, você não pode ir para casa, né? Então eu vou ter que fechar a porta que eu vou dormir, você vai ter que ficar aí na escada. Às vezes era uma casa com um degrau um pouco mais alto, assim, sabe? Pé direito, a parte de solo, como é que é? Do chão um pouco mais alto. Aí tinha assim aquelas escadas de madeira, um frio, e eu me enrolava ali, ficava assistindo a novelinha. Meu Pé de Laranja Lima acho que passava 6 horas da tarde. Depois tinha uma outra novelinha e 7 horas o povo estava indo dormir, todo mundo trabalhava de boia fria, né? Era um bairro extremamente pobre, mas não tinha malandragem. E aí eu ficava por ali até a hora que ela gritasse. A hora que ela gritava, eu tinha que entrar correndo, porque senão eu apanhava. Ela tinha uma maneira de guardar varas em cima do beiral do quarto ou da casa para dizer que aquela vara, essa aqui agora é para você, que você me fez isso. Às vezes eu não tinha feito nada, nunca soube por que apanhei. Sempre apanhar, você vai apanhar por isso, vai apanhar. Se eu tivesse, pelo menos tivesse falado por que eu estava apanhando, talvez hoje eu soubesse. Mas não sei, só sei que apanhava. Aí eu sei que uma vez ela começou a me bater. Ela me batia. Aí eu fui numa vizinha, a vizinha olhou e falou assim, eu só não falo pra polícia que a tua mãe te bate desse jeito, porque senão a polícia vai levar ela e você não vai ter mais, e quem vai cuidar de você? Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém, só tinha minha mamãe. Chico, aquilo me aterrorizou de um jeito que eu não chorava mais quando eu apanhava. Aí ela me apanhava e falava, vai morrer, hoje eu te mato, hoje você não vai se mexer. E eu desmaiava, fazia de conta que eu estava desmaiando, às vezes desmaiava de verdade, meio tanto que me batia. Raquítica. Chico, eu menstruei com 15 anos, eu usava calça de elástico atrás, porque a roupa não parava em mim, de tão raquítica que eu era. E aí ela me batia. Quando era inverno, estava tudo bem. A gente tinha que pôr aquela roupinha que o governo dava, azulzinha, com as listinhas brancas. Só que quando era verão, Chico, tinha que ir para a escola com shorts e uma camiseta branca, escrito o nome do colégio aqui. Eu punha aquela roupa de inverno e eu ia para a escola com aquela roupa de inverno, desmaiando, de calor, e não podia tirar para ninguém ver minhas manchas roxas. E quanto mais eu escondia, mais ela batia, porque ela sabia que eu escondia mesmo, que ninguém podia acabar comigo. E a cada vez que ela me bater, ela falava, agora você vai morrer. E não morria, né, Chico? Aí um dia, eu me lembro que a professora Clarinha, que hoje está com Alzheimer,
eu tinha atrás da escola, nós fizemos uma hortinha. E eu ajudava a plantar, plantava tudo. Foi onde eles me ensinaram. Comer cenourinha ali, comer a folhinha da cenoura e tudo. E um dia era o dia de fazer educação física. Então os pais iam buscar todos os filhos lá por meio-dia e 1h30 trazia de volta. Eu morava, sei lá, 6 quilômetros lá no Baixadão. Como é que eu ia lá e voltar? Então eu ficava na escola. E aí, um dia ela falou, hoje você tem que jogar, você vai ter que jogar. E eu fui jogar e eu quase desmaiei. Ela falou, vai lá cuidar da hortinha. Eu sei que ela me fazia passar de ano. Quando eu chegava, assim, toda manchada, com aquela roupa escondendo essas manchas de tanto apanhar, era dia dela me salvar. E hoje ela está com Alzheimer. Bom, e aí eu sei que ela comprou, ali nós moramos, ali eu vi ela fazer coisas muito desagradáveis com crianças. Ali eu salvei crianças de muitas coisas desagradáveis. Então você já tinha noção do que estava acontecendo? Tinha. Tanto é que um dia eu esmurrei de arrebentar a porta de desses mictórios que a gente chamava. Chama mictório, é aquela casinha que ia defecar quanto mijar, né? Tanto mijar. E ela era um buraco no chão, aí punha uma casinha, Chico. Aí depois eles levantavam um pouquinho assim e tinha um negócio meio que de triângulo, assim, um buraco. Cerrado na madeira. Um cerrado na madeira. E ali onde a gente fazia o que tinha que fazer. E quando enchia, eles cobriam de terra e pegavam aquela casinha e enfiavam no outro campo. E não cobria com serragem, com areia, com terra? Não, era buracão mesmo. Então ficava aquele cheirão. Nossa, era imenso. O buraco, você olhava pra baixo, você não via nada mais. Às vezes tinha. E era um fedor lascado. Nossa, então. E perto de casa, assim, dava, sei lá, não era muito longe. E aí um dia eu entendi que estava acontecendo algo de muito errado com uma criança dentro do mictório. E eu abro a porta, tem lá um senhor, todo torto, aleijado, segurando uma criança. E eu comecei a berrar e gritar, e lembre-se, lá tinha vizinho perto, né? E berrar e gritar, e ela só gritou lá de casa, eu vou aí te quebrar de cacete. E pera aí que eu tenho que achar um pau. E ela saiu caçando pau, enquanto ela saiu caçando um pau para me bater, eu consegui abrir a porta do banheiro e tirar a criança lá de dentro. Deve que tinha uns 7, 8 anos também na minha idade. Era uma menina muda, que possivelmente ela tinha negociado alguma coisa ali. Me olhe com bons olhos, mãe. Se eu fizer um pouco diferente do que você fez. Salvei a Mirth. E aquele homem ficou lá, com as calças no meio das pernas. E vai dormir depois com isso, Chico. Eu sei que esse foi o período mais triste da minha vida. A única alegria que eu tinha eram meus vizinhos. Em particular, tinha a Raimunda, que é minha amiga até hoje. Raimunda é mãe, é irmã, é tia, é prima, é pele gostosa, é mãe que aninha, é carinho. Raimunda é tudo até hoje. É linda, fez 61 anos agora. E eu tenho 54, então imagina quanto que ela tinha de diferente. Já era grande, já namorava, já ia para a igreja, me levava para a igreja, me levava para os lugares, me levou para trabalhar de boia fria. Com 8 anos eu já colhia algodão, eu já ia naqueles caminhão de boia fria saculejando, com aquelas enxadas, tudo virado, eu não sei como é que estou viva até hoje. E a boia? A boia era arroz com metade de um ovo frito. Mas sua mãe fazia?
Ela fazia, o dia que ela fazia, o dia que não fazia, eles me davam. Eu falava, hoje eu não posso ir, só ia no verão, né? Que eu estudava, só no verão que eu trabalhava. No verão devia ser as férias grandes, né? As férias. E é com eles eu aprendi, a mãe deles era do Nordeste, que ela já morreu, a dona Laura. Muito obrigada, dona Laura. Ô, dona Laura, a senhora fazia capitão para mim. Ela pegava aquele feijãozinho, Chico, com um pouquinho do caldinho do frango, que o frango tinha que ir pro filho mais velho dela, que tinha um problema na perna, que era um dos maiores catadores de algodão que tinha da região. Ele puxava a perna dele o dia inteiro e puxava 150 quilos de algodão assim, brincando num dia. Eu não sei como é que fazia aquele negócio. E aí, a carne era para ele, sempre foi. Mas eu chegava lá, ela macetava o feijão assim na mão com farinha, fazia os capitão, socava na minha boca, inchava na boca dela, na minha. Ela tinha umas bochechonas bonitas, dona Laura, era gordona. Comia aquilo, olhava para ela assim, comia também meu capitão, ai que felicidade. Natal era na casa deles, aí tinha macarrão de tudo quanto é tipo, né? Porque era tudo do mesmo molho, mas era macarrão grosso, fino, comprido. Os meus natais eram por lá. E assim foi, e assim era. A família toda ali me ajudando, trabalhando, dando uma comidinha para mim. Eu ia trabalhar de boia fria e tudo. Aí um dia, dessa casa, uma vez eu descobri o que é que ela fazia. A sua mãe? Aí eu entendi. E às vezes quando eu via os homens chegando em casa, eu saía pela outra porta e sabia que podia ir brincar com os filhos dele. Porque era o momento que eu podia ir, porque ele não estava lá. E eu sabia que ele ia demorar ali. E eu tinha que sair de casa de qualquer jeito. E às vezes ele chegava bêbado na casa da mulher, batia na mulher depois de sair da casa da minha mãe, batia na mulher, já tinha deixado uma parte do dinheiro dele lá. Aquela mulher fazendo aquela miséria de comida para 5, 6 filhos, tendo que se esconder debaixo da mesa daquele homem violento. E ele falava, some daqui, filha da P! E eu tinha que sair correndo. Você acha que algum dia eu falei para essa mulher o que eu via? Iam levar minha mamãe presa. Aí um dia na faculdade perguntaram para mim, nós vamos fazer um curso de ética profissional e de confidencialidade. Eu disse, gente, vou tirar 10. Desde pequenininho eu faço isso. Só tinha minha mãe, não podia perder ela. E aí nesse mesmo local, Chico, onde eu comia tripas, onde eu comia lixo, aonde eu tinha a mais bonita casinha, aonde eu achava toda a minha comida no lixo e fazia. Minha casinha tinha comida para todo mundo. Todo mundo. Pegava sabe aquele óleo lisa, quadrado assim, ó? Eu punha 2 assim, eu punha eles todos assim, sabe, alinhados. Fazia o aterro do fogão, que é a taipa. Depois punha assim e fazia o fogãozinho, cozinhava ali. Ficava até bem tarde da noite, esquentando o foguinho ali naquela casinha, até ela me chamar para entrar. Quando eu não dormia lá mesmo, pro lado de fora, na casa dos outros, até ela me chamar. Quando ela gritava, eu vinha. Mas ali foi assim o lugar onde eu apanhei muito dela. E por que você apanhava, você sabe? Você consegue entender? Nunca soube. Porque não era quando você fazia alguma coisa que você sabia que ela não gostava? Se eu te falar que eu entendi agora quem era minha mãe, eu revivi uma situação num lugar aí e eu entendi. Minha mãe tinha nenhuma condição psicológica, física, emocional, financeira, de existência de cuidar de nenhuma criança. Todos ficaram para trás. Eu, a do meio, é que ela foi obrigada a ficar carregando aquele fardo. Então ela me chamava bicho ruim. Eu fui criada como um bicho para ela. Eu era um bichinho para ela. Eu era um bicho que não prestava. Eu não valia nada. Eu era uma tentação na vida dela. Eu era um peso. E eu me lembro que uma vez, nessa mesma casa, tinha uns buracos assim, sabe? Aquelas tabuinhas sem a mata junta, assim, ó. Passava um frio.
E a gente dormia com aqueles cobertorzão, aqueles colchoadão grande assim, ó. E um dia eu tava debaixo daquilo com frio. Aí eu peguei na mão dela e falei pra ela assim, aí eu acho que eu tava me dando conta que eu podia perder ela de outras maneiras. Alguém deve ter falado pra mim sobre a morte, alguma coisa, e eu disse, se você morrer, eu vou no caixão junto com você. Nem ali eu pude ter minha mãe, Chico. Ela me disse, você vai viver e vai ficar aqui. No caixão só vai eu. Nunca pude ter minha mãe. Ela nunca quis que eu tivesse ela. E aí, ela juntou dinheiro, muita movimentação de gente em casa, muita movimentação. Ela juntou dinheiro, comprou um outro terreno, mais lá na biboqueira lá embaixo. Construiu uma meia aguinha, sabe o que é uma meia água? Aquelas casinhas. Telha Eternite, bloco? Nada, Chico, de madeira com Eternite. Um Eternite. E aí, deixou a outra parte, fez assim, né? E deixou a outra parte para depois engatar a outra parte aqui. De fato foi feito. Chico, ali eu já não tinha mais aqueles vizinhos que me conheciam. Ali o negócio foi brabo. Piorou. Ali eu apanhava, Chico. Chegou um dia que ela pegou uma corrente, que eu não sei onde essa mulher achou uma corrente grossa. Ela enfiou dentro de um cano. Aí ela falou assim, o dia que eu te pegar com isso daqui... E ela pendurava, Chico, ficava guardado. Ela ia me jurando, vai tomar banho! Imundice! Olha aquilo ali te esperando. O dia que eu te pegar, você não vai sobreviver. E assim ia. Tomar banho gelado, tomava banho do jeito que dava. Eu vou te mostrar uma foto. Eu tinha o cabelo lisinho assim. Tudo duro. Eu só tenho uma foto de criança, Chico. Foi da escola. Lá dessa cidade onde caiu a igreja lá que eu contei. Foi a única... Ah, não, já estava foi na Campina. Eu tenho uma foto só ali, a única foto que eu tenho de criança. Não tenho mais nada, nada, porque foi a escola que me deu. Vou te dar para você colocar aí. Eu tinha o cabelinho assim, duro de sujeira. E ela vai tomar banho. Aí, eu sei que eu levantava de manhã, já estava lá aquele monte de vara, 6 horas da manhã. E pau, e pau, e pau, e pau, e pau, e pau. Mais batia. Quando chegou um dia, sabe aqueles pinico? Ela pegou aquele pinico cheio. Não só da noite, mas do período do mês dela também. Das regras dela. E ela me jogou tudo aquilo na cara. 6 horas da manhã. Isso cheira ruim, sabe, Chico? Isso cheira ruim. Comecei a estar lá por meus 9 anos. Apanhei. Chegou um dia que sim, eu apanhei. Com essa corrente dentro desse cano. Sobrevivi. Fiz amizade com o povo lá pra cima, umas meninas. Filha de um verdureiro que batia todo dia na mãe. E elas falaram, um dia eu vou bater no meu pai. Nove anos eu tinha, mais ou menos. 9 para 10 anos. Eu pensei, Por quê? Porque aí ele vai parar de bater na minha mãe. Ele era imenso e a mãe raquítica. Só para terminar a história, as 2 meninas foram mortas pelos maridos. Depois, anos depois. E aí, um dia eu achei uma barra de ferro. E eu guardei embaixo da minha cama. E eu disse, eu vou parar de apanhar também. Igual a dona Luzia. Vou parar de apanhar.
Um dia eu fui mais rápido que ela, mais rápida que ela. E ela falou, só tô escolhendo a vara aqui. O quarto dela era assim, só tinha uma paredinha com uma cortininha, um negocinho que só cabia a minha cama onde eu ficava. Lembra-se, a cozinha era pro lado de fora, era só homem e água, 2 pecinhas. A comida ficava assim em cima. E aí, é isso. Fisicamente, eu agredi. Nunca mais tive paz. Nunca mais tive paz. Nunca mais tive paz. Vivi com isso há anos. Nunca mais tive paz. E como é que você escapou dessa dependência da sua mãe? Teve um momento que isso aconteceu? Ou ainda tem mais história? Chegou nesse período, Chico. Ela prometia que ia me matar, mas me matar. E aí eu não tinha mais sossego. Aí tinha um terreno do lado com batatal, eu dormia lá. Amanheci lá várias vezes. Aí um dia eu caminhei bem no alto. Eu consegui ganhar um dinheirinho, eu vendia Avon, vendia tudo, Chico. Mas olha, esqueci de falar os trabalhos que eu fazia. Meu primeiro trabalho foi com 3 anos, cuidar dos meus irmãos, babá dos meus irmãos. Na cidade, para comprar esse terreno antes, eu vendia abacate. Punha 3 abacatinhos na cabeça, ela falava, leva em tal lugar, eu levava, a mulher botava lavagem na cabeça e eu voltava com a bacia de lavagem pro porco, para comprar o terreno. E assim foi. E aí eu dormia naquele batatal. E eu consegui arrumar um dinheiro, comprei remédio de rato e falei. Só que antes disso, antes de eu comprar o veneno de rato, ela falou pra mim assim, já tá muito maludinha, você tá muito maludinha, tá na hora de você começar a servir os clientes. Dia que ela me disse isso, Chico. Você tem que idade? Eu devo que tinha menos de 12 anos. Aí não foi. Aí eu comprei o remédio e tomei. Primeiro eu fui lá num lugar, numa montanha de trigo, lugar lindo. Andei para escolher um lugar bem bonito onde eu queria tomar o veneno. Só para ver que gosto que tinha. Desisti quando eu criei coragem. Num dia que ela me ameaçou tanto, ela falou, hoje se você dormir em casa, você não amanhece viva. E aí ela não queria em casa mais. Às vezes eu dormia na casa dos outros, aí eu já dormia na casa dos outros, eu já não ficava muito em casa. Ela não queria você em casa porque você não estava servindo mais para ela, para os propósitos que ela queria. Nem para os propósitos que ela queria, e aí eu já estava demais na vida dela. E aí eu fiz o que eu tinha que fazer com o veneno. Só acordei no outro dia, babei muito, cheio de baba, tonta, acho que fiquei uns 3 dias tonta, ruim. Lá no mesmo lugar? Nem pro hospital me levou. Não, nem pro hospital me levou. Ah, mas ela te descobriu lá então? Nem pra morrer você presta. Vai ficar aí. Saiu para vender verdura, foi embora, me largou lá, voltou depois. Não tem jeito. Aí foi aonde eu já comecei a ter vizinhos. Aí tinha lugares que eu podia vender Avon, que as vizinhas não podiam ir, porque tinha outras moças que trabalhavam também como profissionais do sexo. E aí elas precisavam de comprava muito Avon, mas as mulheres não podiam ir lá vender. As vendedoras, né? As vendedoras. Então elas me davam o caderninho, eu ia lá, vendia para as meninas, conversava com as meninas e tudo, amarrava um dinheirinho aqui e eu voltava para casa, pagava e depois tinha que levar o produto lá para as meninas. Então eu já tinha fazendo meu dinheirinho, aí eu comecei a... Essa parte eu acho que eu não contei, Chico. Sabe como é que nós nos alimentávamos? Como é que ela me alimentava?
com carne de lavagem. Tinha um lugar mais para cima, mais profissional, das profissionais do sexo que o dela. E ela pedia para as meninas, porque quando as meninas às vezes não dava mais certo lá, tinha ela em casa para ir. E aí as meninas pegavam aquele resto de bife dos homens e tudo e colocavam na lavagem. Tinha umas que tinham o carinho de amarrar num saquinho de plástico, que não dava em nada. Ela chegava, tirava aquilo, ferventava. E hoje vocês ficam aí me falando por que eu não como carne, né? Aí ferventava aquilo ali e não tinha muito tempero, nunca teve muito tempero. E aquilo que a gente comia. Se não, tinha uma churrascaria que vendia resto de prato, resto de boca dos clientes. Pagava ali 50 centavos, chamava-se churrasquinho, levava para casa, era aquilo que a gente comia. Então, eu comecei a vender churrasquinho para os outros, eu ia buscar, falava então pago o meu. Depois eu comecei a varrer calçada dos outros, lavar as calçadas, comecei a lavar roupa para os outros com 12, 13 anos. Aí com 12 anos, quase 13 anos, eu fui morar numa outra cidade, cuidar de 2 crianças. Lá sim eu fui escrava, de meia-noite criança chorando, das 6 da manhã à meia-noite. Imagina você que um TDAH já dorme, demais. Eu, adolescente, não podia dormir, privada de sono, não tinha tortura maior, pior. Só que pelo menos eu trabalhava de domingo a domingo, ela me deixava sair 3 horinhas para ir num parque, tinha hora de voltar. O horário que eles iam dormir domingo à tarde, era o horário que eu podia ir. E assim foi, fiquei 1 ano lá. Quando eu voltei, eu volto para casa. Ela disse, aqui você não fica. Aí eu vou, durmo um dia lá no Batatal, durmo na casa dos outros, durmo ali, durmo lá, vivo para aqui, vivo para lá. Os vizinhos que não gostavam de mim porque eu era filha de quem era. A outra, a dona Aparecida, mãe da Soninha, que é até hoje, acabou de morrer, mas que minha mãe, Soninha, minha irmã, eu levava um limãozinho. Você viu que até hoje, quando você me dá uma coisa, eu te devolvo alguma coisa? Eu levava um limãozinho para ela, ela me dava uma pedrinha de gelo para eu fazer uma limonadinha. Às vezes não tinha açúcar, não tinha nada. Às vezes eu só dava o meu limão para ela para ter só o gelo, para tomar água fria, porque eu não tinha nem limão. E era assim que vivia. E ali eu fui fazendo um mundinho, não tinha namorado ainda, nem nada. A Raimunda sempre cuidando muito de mim, falando como é que eu tinha que me comportar, que eu não podia, tinha que sentar com a perninha fechada, cuidando da minha inocência, que mal sabia, nunca contei. Ela não sabe até hoje, ela vai saber por esse vídeo. Pouquíssimas pessoas sabem disso, Chico. Minha mãe adotiva não sabe. Ah, é? Minha mãe adotiva. Sabe quem sabe de verdade? Meus 2 ex-maridos. O primeiro chorou de morrer. Foi a coisa mais linda. O segundo fez de conta que nem viu. E seus terapeutas, claro. E meus terapeutas. Mas aí, né? E agora... É mesmo? Se você perguntar pra minha mãe, ela vai te falar... E minha mãe não tem nem coração, né? Minha mãe é adotiva. E aí, eu pra ali, por aqui, lavo, passo, limpo, cozinho, faço tudo. Peraí, mas nessa época você estava dormindo onde? Eu dormia na casa do vizinho, ou eu dormia pro lado de fora, ou quando era época de fogueira, o povo fazia fogueira, eu dormia lá, deixava todo mundo embora, voltava perto do fogo, dormia, ou eu dormia pro lado de fora em casa mesmo, que daí já tinha feito uma outra... Ah, tá, tipo uma varanda aí, uma área. Ela tinha feito e tinha um banheiro cheio de sapo, cheio de lodo, desse tamanho de lodo. E Chico, eu limpava aquela casa, Chico, inteirinha. Eu trabalhava de boia fria para comprar, Chico, cera. No sábado, todas as amigas enceravam a casa, daí a gente emprestava aqueles escovão para passar. Quando eu ia levar o escovão, que eu voltava, os homens tinham entrado tudo com o sapato sujo dentro de casa, estava um bordel, um sarapatel. Nossa, e o que tinha de homem correndo atrás de mim, tentando me abusar de mim, e eu com a barra de ferro, virou um inferno na minha vida. Aí, se é que pode ter sido mais inferno. Idade? Lá 13, 14. 13 anos, 14 anos. Aí eu comecei a dar os primeiros beijinhos, aí a Raimunda falava, olha, isso pode, isso não pode, isso não dá, isso, e eu ali toda. Raimunda era minha mãe. Daí um dia
eu não aguentando mais aquilo. Um dia, chega alguém na porta e fala assim, ó, a senhora tem uma pessoa aí para trabalhar? Tem uma menina aí? Ela falou assim, pode levar essa desgraça, não vale nada. Pode levar. A mesma coisa que o pai dela falou pro marido dela. Pode levar essa desgraça aí que não vale nada, isso não presta para nada, isso não faz nada da vida. Pode levar. A senhora quer que eu trabalhe para pagar? Para ela levar assim, para a senhora levar ela? Não, só queria pedir para a senhora que ela é de menor. Minha mãe é adotiva hoje. Não, ela é de menor e tudo, ela vai para a escola, vai nada. Isso não vale nada. E ela tinha uma cara, ela era bonita, Chico, mas era linda, mas tinha uma cara ruim. Era assim, ela se transformava, hoje eu entendo que ela tinha os transtornos mentais dela, era narcisista, eu duvido se tenha alguma coisa de, não sei por que o narcisismo dela, não sei se é psicopatia, grau baixo, eu não consigo porque... Mistura com a sua emoção, eu não sei, né? eu não consigo diagnosticar ela, entendeu? E não teve outro terapeuta que pudesse diagnosticar. Narcisismo sim. Aí... a minha mãe bateu na porta e falou, então tá, ela vem todo dia pra casa, não, pode levar essa desgraça. Falou, não é assim. Aí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei, olha, pra minha mãe adotiva agora, que na época era minha patroa, falei pra ela, então, já que a senhora vai me empregar, a senhora vai me pagar tanto, tem uma moça ali na Lagoa que tá alugando um quartinho, eu vou lá alugar. Falou, pra quê? Aí esse quarto da sala, você pode dormir. A minha mãe falou isso. Era o melhor quarto da sala. Onde era para ser o quarto, só tinha o guarda-roupa da minha avó, porque a minha avó dormia com a minha irmãzinha pequena. Então ela tinha 3 quartos, tinha o Michel, meu irmão, e aí eu fui dormir lá, fui morar lá. A minha mãe só falou uma coisa para mim, minha mãe Maria Amélia. Aí ela disse assim, só vou ter uma coisa, você volta a estudar, 7ª série, você volta a estudar. E eu disse para ela, tudo bem, é uma concessão. E assim foi. Chico, essa mulher me validou de um jeito, Chico. Essa mulher ganhou anos da minha vida, que você não possa imaginar. E ali eu comecei uma outra vida de Lu. Eu comecei a contar histórias, porque daí eu tinha uma mãe. Aí que eu comecei a falar para as pessoas como é que era a minha mãe. Senti uma mãe, ela já era mãe. Eu tenho segredos com essa mulher, eu tenho intimidade com essa mulher, eu tenho intimidade com ela que você não pode imaginar. E assim começou uma vida linda, uma vida de suporte uma da outra. Momentos que ela precisou de mim, porque não podia contar muito com ajuda dentro de casa, minha avó doente, o marido dela, ela não podia contar muito com ele também, numa fase difícil para ele. E eu olhei para ela e falei, eu vou estudar de noite, vou cuidar das crianças, pode dar aula, que ela era diretora da escola. E ela me disse assim, você vai perder aula. Eu disse, eu te prometo que eu vou passar com notas ótimas, inclusive em matemática no terceiro bimestre. O 2º grau inteirinho eu passei. No final, ali eu ia dançar, ela me dava dinheiro para comprar as bebidinhas Coca-Cola, que eu nunca gostei, né? Desde 20 anos que eu não tomo refrigerante, mas ela me dava dinheirinho. Ela me fez o meu primeiro bolo de aniversário com 15 anos, Chico. Eu fiquei tão feliz que eu menstruei. Ela me fez meu primeiro bolo de aniversário. Ai, mãe, como eu te amo. Nossa, gente, que amor que eu tenho por essa mulher. Fez o meu bolo. Chico, ela, quando era hora de comprar o material, ela falava, vai lá na Prelúdio. Prelúdio é até hoje, Chico, lugar de rico na cidade. Vai lá buscar teu material. Aquelas pastas quadradas, sabe? Enchia de material. Eu que só pegava material do governo. Tinha meu material de escola. Tecido, cada roupa linda que ela fazia pra mim, aquelas saias longas de bolso, sabe? Era tanta roupa, tanta coisa, comprava um tecido pra ela, comprava pra mim. Comida. Aí eu fui trabalhar na casa dela, era pra limpar a casa. Daí Dona Margarida tava lavando roupa lá, e a filha da Dona Margarida trabalhou muitos anos lá, acho que uns 15 anos, e tinha ido embora. E eu tinha ficado no lugar dela.
De repente, Dona Margarida não podia mais lavar roupa, eu lavava roupa. A minha irmã mais velha tinha babá, o meu irmão pequeno não tinha. Fui eu cuidar do meu irmão pequeno, foi se lavar roupa, era fazer o jardim da minha avó, que a minha avó falava, ai, uma cebolinha, uma salsinha tem que ter na comida. Eu fazia a horta no fundo, eu matava a galinha, eu cuidava das galinhas, porque não, mas assim, galinha que comprava para matar, sabe? Já deixava uma semana, 2 lá, matava frango, congelava. Chico, eu... Tava no paraíso. Chico, você não pode imaginar, eu fui presidente da 8ª série, imagina, eu comecei na 7ª série. Eu fui presidente da 8ª série, Chico, vice-presidente da 8ª série. E aí eu pedia para os fazendeiros, uma vez eu cheguei para um fazendeiro e falei assim, ó, eu preciso que o senhor me dê uma prenda, alguma coisa para a festa junina. Aí ele falou assim, eu vou te dar um saco de soja. Eu falei, meu senhor, eu não consigo carregar. Ele falou, não, é só chegar lá na cooperativa e pedir o dinheiro, que a soja já vai estar lá para você no teu nome. Eu, então tá. E o senhor tem mais alguma coisa? Ele falou, pra quê? Eu falei, ué, porque é a nossa 8ª série. Ele falou, tá, quando terminar você volta aqui, eu vou engordar um boi ali pra você. Engordou. A gente levou 45 quilos de carne para nossa formatura, para a praia. Nós éramos 50 e tantas pessoas, todo mundo tinha o direito de levar alguém da família, sabe? A prefeitura deu ônibus. Foi uma festa, Chico. Aí a festa junina eu fazia doce de leite lá em casa. Eu e minha mãe fazendo bala de coco para vender. Aí eu abri a minha empresinha. Olha, vai contando as empresas que eu já tive aí, Chico. Aí eu abri uma empresa de doce para criança, fazer festa para criança, fazer aqueles pastéis, para cada pastel, aquela massa fininha, porque eu sou assim, né, Chico? Se merece fazer, merece que fazer bem feito. Fazia fininho para concorrer. E assim foi. Essa mulher me validou em todos os sentidos. O meu primeiro namorado, ela estava junto comigo. Aí um dia eu descobri que ele usava drogas. Aí cheguei para ela, contei. Aí ela falou, faz uma redação para mim. Faz uma redação para a escola sobre isso. Aí eu fiz uma redação. A hora que ela foi ler, que ela lia minhas redações, ela olhou para mim e falou para mim assim, preciso me preocupar com você sobre isso? Falei para ela, nunca eu colocarei uma gota de droga na minha boca. E nunca pus, né, Chico? Tá tudo certo. Nunca pus mesmo. E aí, essa mulher me validou. Eu sei que nós criamos uma relação tão boa. Depois, a família toda é minha. Nasceu depois meu irmãozinho mais novo, que é um geninho, agora, que já está até com filhinha. Veio minha tia Lalá, veio meu tio João advogado, que um dia olhou para mim e falou assim, vai lá me ver numa audiência. Por eles eu fiz faculdade. Aí a história foi assim. Então, para te dizer assim, Chico, foi uma outra vida da Lu. Cara, uma criança, uma pessoa só precisa ser validada na vida, Chico. Ela só precisa ser validada. Dali pra frente, Chico, só para terminar essa parte, quando era para eu ir embora, terminei o 3º ano e eu queria ir embora. Ela falou, fica e faz faculdade em Campo Mourão, faz letras. E eu disse, preciso ir. Eu só sei que preciso ir. Aí ela me disse, você tem alguma raiz que você quer buscar? Falei, não sei, só sei que preciso ir. Ela me mandava dinheiro em Curitiba, para mim. Foi uma coisa muito bonita. E eu acho que uma coisa que cabe aqui, eu sempre tive com essa mulher uma relação de, você não tem? Eu tenho. Não sei que jeito. Então eu no Canadá, ela passando, meus irmãos tudo na faculdade. Dificuldade difícil, ela perdendo os dentinhos dela. Minha mãe fumou muito. Eu olho para ela e falo, quanto você está precisando? Estou mandando dinheiro. Quando eu precisava, quanto você precisa? Estou mandando dinheiro. Esse é meu ano sabático, chego lá, ela tá aqui para ajudar você na tua, tem dinheirinho aqui para ajudar você na tua passagem. E até hoje é minha mãe. A outra em 2009, desde 87,
87, 86, eu nunca mais vi. Nunca mais a vi. 2009 ela morreu. Ela morreu com um diagnóstico de... Eu fiquei sabendo por uma prima. E com o vírus do HIV, mas não tinha doença. Foi meu irmão mais velho que estava no suporte dela no final. Minha irmã mais nova pagando plano de saúde e tudo. Eu nunca mais a vi. Eu nunca mais vi uma foto dela. E faltou só um pedacinho que eu queria terminar, se é que eu posso. Um dia eu cheguei para ela, perguntei para ela assim: na escola, de certo, alguém falou de pai. E eu cheguei para ela, na época que eu estava no lixo, no lixão lá, perguntei para ela assim: eu tenho pai? Quem é meu pai? E ela me disse: teu pai é um nego sujo que não vale nada. Até hoje não encontrei. Encontrei, busquei negos e eu estou dizendo a minha história, não estou julgando ninguém pela cor, eu estou dizendo o que me mandaram buscar. Busquei negos, não valiam nada, valiam bastante. Então não era meu pai. Busquei gente boa, mas não eram negros. Então o nego que não vale nada, eu nunca encontrei. E aí, essa parte, o que eu fiquei sabendo, agora em 2014 ou 16, alguma coisa assim, soube que meu pai biológico morreu assassinado, perto da casa do meu irmão, alguém para roubá-lo, assassinou. E aí, num grupo de família, eu vi a foto dele e eu levei o maior susto, porque realmente é uma pessoa, eu não sei como falar isso aqui no Brasil, mas é uma pessoa, é preta que fala ou negra? Ai, Chico, é de cor. Me perdoem, eu não sei como dizer isso, e não estou em condições emocionais também de achar o nome perfeito para isso, vocês entenderam, é o meu pai. E eu olhei assim, uns traços bonitos, bem bonitos, sabe? E eu tenho um irmão mais novo, filho só dele com uma outra mulher, que tem os mesmos traços dele, assim, quadradão, bonito, sabe? E aí que eu fiquei sabendo que o senhor João Pereira, acho que é só João Pereira mesmo, João Pereira Lima? Não, João Pereira é o meu pai biológico. Nunca tive o nome dele nos meus documentos. Pediram se eu queria a parte da herancinha dele, uma casinha, deixei para os irmãos. A herança da minha mãe, uma casinha pequenininha, deixei também para uma irmã, que até que está com um problema lá de fazer uso capial agora, não sei o que, bom, porque era tudo sem documento, porque para mim não me convém ter esse dinheiro, sabendo de onde que vinha esse dinheiro, eu não tenho condições de usar. Então assim ficou a minha vida. E acho que a gente podia parar por aqui. E se você sentir que quer continuar, eu acho que é interessante contar a partir do momento que você se desligou da sua mãe adotiva e foi fazer sua vida, carreira solo, né? É isso? Essa parte é bonita, Chico. Então, vamos deixar para uma segunda vez? Vamos. Que eu acho que ficou de bom tamanho. Como eu disse, a gente não combinou bem o que a gente ia fazer e eu achei que ficou ótimo. Lu, acho que foi perfeito. Eu tinha pedido para você não fazer reflexões em cima, mas eu vi que você fez algumas e tudo bem. Eu acho que você lembrou, né? E fez o mínimo que você disse que não conseguia contar só pela emoção, porque ia ser demais, né? Você precisava racionalizar em cima para poder... Na segunda parte, talvez, se fizermos, você vai entender. Eu tive que criar muitas histórias para conseguir. Então, eu só consegui te contar isso hoje porque aos 50 anos eu pedi, e vou contar depois, que eu não queria, que era metade da minha vida estava ali, que dali para frente eu ia viver diferente. Então eu comecei a juntar os pedaços. E o que eu sei é pedaços daqui, pedaços dali, pedaços de lá. Quando se fala de história
do que ela vivia antes, a minha vida eu sei, o que eu vivi eu sei. Agora, se o pai é esse ou aquele ou outro, eu não sei, fato é isso. Mas o que eu queria te dizer assim eu queria te agradecer muito pela tua escuta. Eu sei que não foi uma história fácil de ouvir nem de contar, mas eu não tenho outra para te dar. E eu te falei, eu não tenho outra, eu não sei como é que eu vou contar, porque eu não tenho outra. E eu não quero mais inventar a história de quem eu era. Então, foi a pessoa que eu escolhi, foi você, para contar isso. E eu acredito que fica por aqui mesmo, sabe? Eu não tenho mais interesse em... Vai ficar no meu livro também, você também vai... livro. Você vai aprofundar, né? Você vai me ajudar. Lá eu vou poder falar algumas outras coisas, né? Com mais... E também porque quando você está escrevendo é mais fácil, né, Chico? De desenvolver do que quando você está contando. Você pode voltar, né? Você pode voltar. E você também... o leitor que escolhe, ele não é pego de surpresa, né? Ele escolhe ver aquilo ali. E é isso, né? Se eu espero que isso mude alguma coisa na minha vida, não sei. Só sei que vai. Se eu quero que mude a vida de alguém, não sei. Mas são reflexões para dizer que tem gente que vive histórias diferentes e que consegue fazer da vida algo diferente. Ô Lu, antes da gente terminar, então, outro dia, né, você está aqui como voluntária aqui em casa, foi uma circunstância que ninguém programou também. Está sendo um voluntariado diferente, porque a gente estabelece as regras à medida que as coisas vão acontecendo. Estabelece, nem sei se as regras, mas a gente vai caminhando à medida que as coisas vão acontecendo, né? Você me falou que você já, como você morou 26 anos no Canadá, né? Você já lá do Canadá assistia aos vídeos que eu faço. Eu queria saber qual é a conexão que você tinha com os vídeos que fez você continuar assistindo e quando você chegou aqui no Brasil você queria vir aqui. Por que isso? A minha pergunta é por que não? Bom, mas as pessoas não sabem, né? Tem gente que tá vendo. Porque olha só, para você ver. Você conta histórias. Você dá espaço para as pessoas contarem história. Você acende a fogueira das histórias dos outros. Você dá gás para a fogueira dos outros, para a história dos outros, entendeu? Desde o Canadá eu falava assim, tem tudo a ver. Eu fui criada no mato. Eu me identifico com todo mundo. Os personagens. Com todo mundo eu me identificava. Com todo mundo. Chico, eu conheço quase todo mundo dos teus vídeos, assim. Você pergunta, eu falo, lembra? Às vezes você pergunta, eu falo, o seu... Lá não sei de onde. Aí você sabe. Por quê? Porque eu assistia. Porque ali era onde uma pessoa que dedicou muita vida aos estudos, é onde eu tirava a cabeça e ia pro mato, onde eu tava nevando lá fora, assim, de neve, e eu lá naquele fogão quentinho. Você relaxava o seu mental ali. Nossa, lembra um dia que você olhou para alguém e falou assim, acende o fogão para aquele casal que veio de São Paulo, peraí que eu já me lembro o nome deles, aquela dos dois trabalhadores, uma graça, ele tem um problema no pé. E aí ele falou assim, mas tá muito calor para ficar com isso aí nas costas. E você falou, mas as pessoas gostam de fogão. E eu, por favor, guarda o fogão, tá esquentando aqui para mim, guarda o fogão. E vocês lá, no final, todo mundo morrendo de calor e eu assim, mas esquentou minha alma aqui. Então alguém que brincou de casinha, viveu no mato, trabalhou de boia fria, conheceu as pessoas. Eu não contei as vezes que eu ia para os sítios brincar, eu viajava nas férias, às vezes ia lá, ficava lá brincando com as crianças e tudo, uma semana, depois voltava. Eu sempre fui criada muito solta, né? Então eu podia ir para onde eu quisesse. Então teve esse lado positivo. Isso, olha, Chico... Você se construiu. Chico, se eu contar depois tudo que eu pude viver, você vai ver que era ter me criado solta, foi a melhor coisa que fiz. Olha, mas podemos terminar com isso. Olha que legal, né? No meio de toda essa diversidade, dessa pressão, dessa violência, você reconheceu o positivo. Reconheci o positivo. Que legal. E ela me criou solta, Chico, para hoje entrar, ela e minha mãe adotiva. Eu entro em qualquer porta, eu posso bater.
eu tenho a educação. A porta se fecha, eu fico dentro, Chico, o tempo que eu quiser e eu saio de boa ali. Porque me deram educação, minha segunda mãe, ela me deu essa liberdade toda para ir para esse... O mundo é meu, Chico. O mundo é meu. O mundo é meu. E se eu estava no Canadá vendo você, hoje eu estou aqui. Ah, o mundo é meu ou não é, Chico? É aquela coisa que eu tô buscando, que a minha casa seja onde eu estiver. Pronto. É isso, né? Então eu acho assim, gratidão mãe Dona Sebastiana Coralha de Carvalho, por quem mais uma vez eu peço para me olhar com os bons olhos se eu fizer um pouco diferente que você. Obrigada por não ter me matado muitas vezes. Obrigada por ter provocado vários fins de vida e recomeços de ciclo na minha vida, que é isso. E eu te agradeço, Chico. Te agradeço. Igualmente. Quero te dar um abraço aí. Me arruma um lugar aí. Não, fica sentadinho ali. Vai mais pro lado de lá que nós dois cabemos aqui. Lu, valeu, viu? Não foi difícil. Não. Foi mais fácil do que eu pensei. É. Mas fizemos e ainda tem mais um pedaço, né? É. Lu, grato por você ter vindo até aqui, seguido sua intuição, né? Uhum. Seu coração. E possibilitar essa troca que está acontecendo entre a gente e esse vídeo que nós fizemos, que está dando a conhecer você e o seu trabalho, enriquecendo o meu, e tantas pessoas estão podendo aproveitar. Que possam aproveitar também essa sua história de vida. Eu tenho certeza que vão aproveitar. Sabe o que eu agradeço em você, Chico? Você me validar. Why? Como não? Eu respondi o que você falou, como não? Hoje em dia, uma pessoa que não me valida, Chico, não... Tô a fugindo. gente tem que procurar pessoas que valorizem a gente. É isso aí. Hoje as pessoas entendem a nossa amizade de irmão, né? Também se não entender, o problema deles. O nosso a gente resolve aqui, né? Não é que é? É. Isso aí. A gente pode viver Obrigado, dentro de um irmã. abraço, não pode? Dentro de um abraço? É. Não sei, eu sou meio magrelo. No da Alexandrina eu acho que dá. Aquele coração de mãe! O meu eu sou meio magrelo. Delícia. Não vai ter muita carne aqui. Mas No inverno não vai ter muita carne. No bração dela lá a gente vive. Legal. Gente, Obrigada a todo mundo. até a próxima. E grato pela audiência de vocês. Vocês são a razão de ser dessas nossas buscas, desses nossos trabalhos que nós fazemos, porque vocês estão por trás. Vocês são um combustível, uma parte forte do combustível, gente. Grato. Muito obrigada. Bora? Bora. Bora pra vida? Bora pra vida, né, Chico? Bora pra vida, moçada. Bora pra vida, moçada. Não choveu, deu tudo certo. Você viu, Chico, que não choveu? Olha pra cima, dona. Pra cama, não quer olhar pra cama? Era pra cá que era pra olhar. Tento colocar aqui, mas não dá, não cabe. Quero filmar você, botar cenas no começo. Ficou legal no começo, talvez eu abrindo a porteira e no final eu fechando a porteira. Yes. Por isso que eu fechei. Sim, é isso mesmo que eu vou botar. Final de fechar o ciclo, né? Não, Abrir, fechar o vídeo fechar mesmo. o vídeo, né? Um ciclo? Talvez um ciclo. Ciclo também, Chico. Um ciclo. Mm-hmm.